Olá, muito boa tarde a você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos aqui no cartório eleitoral de Paraguaçu Paulista para falar que foram encerradas as eleições, encerrada a votação das eleições 2022. Eu estou aqui ao lado do juiz eleitoral, Dr. Vitor Gavazzi, ele que é o juiz da 12ª Zona Eleitoral, que é responsável aqui por Paraguaçu e por cidades da nossa região. Ele vai falar como é que foi a votação. Tudo tranquilo, né, doutor, ao longo do dia? Boa tarde a toda a nossa população e a nossos eleitores. Hoje nós encerramos às 17 horas do dia de hoje, o primeiro turno das eleições gerais de 2022. Como previsto e dito inicialmente, tivemos uma eleição tranquila, sem maiores intercorrências, só algumas ocorrências pontuais que foram prontamente resolvidas agora às 17 horas. Essa é a primeira eleição em que esse horário foi um horário utilizado em todo o país, não é? O horário de Brasília, né? O horário de Brasília, inclusive em estados que têm um fuso horário diferente, mas a Justiça Eleitoral se preocupou esse ano para que toda a eleição fosse encerrada ao mesmo tempo no país. Então nós encerramos, as mídias contendo os dados das urnas já estão sendo enviadas aqui ao cartório eleitoral, onde a junta já encontra-se devidamente posicionada para a gente já contabilizar todos esses dados e remeter ao Superior Tribunal. Certo. E doutor, quais foram esses problemas pontuais? Assim, você consegue mencionar pra gente? No caso, em uma das sessões do município de Oscar Bressani, já muito próximo ao final da votação, houve um pequeno problema na tela de uma urna específica, que foi prontamente substituída. Para isso, para esse tipo de intercorrência, a Justiça Eleitoral já providencia algumas urnas, que nós chamamos de urnas de contingência, que ficam prontas ali para caso haja qualquer tipo de problema. Mas isso já era bem no final, essa urna foi substituída sem nenhum tipo de problema para a continuidade da votação, e os eleitores que aguardavam ali já no colégio puderam aguardar normalmente, não houve nenhum tipo de prejuízo e encerrou-se na sequência a votação naquele local. Certo. Agora, uma coisa que a gente pode verificar ao longo do dia nos colégios eleitorais é que as filas nessa eleição elas foram muito grandes, né? Houve um número maior de filas. Especialmente é algo que já é esperado naturalmente. Há dois períodos do dia em que a gente verifica um maior fluxo de eleitores nos locais de votação. Geralmente no momento da abertura dos colégios, dos locais de votação, e mais ao final, um pouco antes do encerramento. Então são os dois horários que o eleitor tradicionalmente busca para se dirigir. Né? Isso. Então no início do dia a gente tem que sempre ponderar, a senhora devem ter votado, devem ter percebido, esse ano nós utilizamos massivamente as impressões digitais. E verifique-se, às vezes há algum problema ali na própria digital, algumas pessoas até mais idosas têm algum tipo de dificuldade ali. Então a gente verificou que por conta disso e por conta dos procedimentos todos de verificação, em alguns casos houve um pouco mais de demora, mas isso também foi corrigido ao longo do dia, e é importante que mesmo aqueles casos em que não houve a identificação da digital na urna, houve a assinatura dos cartões, dos cadernos de votação, e houve a votação sem qualquer tipo de problema ou intercorrência. Sim, agora por ser uma eleição grande, com muitos candidatos, muitos eleitores acabam se confundindo na hora de votar também. Houve casos em Paraguaçu? Além de toda essa questão, essa eleição específica geral tem uma particularidade que são 5 cargos, né? A gente não pode esquecer: deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Então há realmente um grande número, e isso também prolonga um pouco ali o tempo de cada eleitor nas cabines de votação. Houve sim alguns episódios isolados em que às vezes o eleitor se confundiu e colocou na urna o número de um candidato de um outro estado, imaginando que esse candidato, às vezes por conhecê-lo das mídias sociais,
das redes, né, na internet, que ele fosse um candidato por São Paulo. E ali, ao não ver a fotografia dele, ou não surgir na urna o cadastro, gerou um certo estranhamento. Mas isso, as nossas equipes já estavam devidamente treinadas, eles tiveram acesso aos boletins e às listas de candidatos, e foi prontamente explicado e resolvida a questão, todos compreenderam perfeitamente. Então isso, embora nós já estivéssemos esperando, acabou não acontecendo. E tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer, é que o próprio eleitor vem se conscientizando ao longo dos anos. Então a gente havia feito uma campanha massiva para que os eleitores levassem suas colinhas, verificassem o número de seus candidatos. Então isso foi muito pontual, foram incidentes praticamente isolados que não tiveram nenhum impacto ali no bom fluxo das votações. Certo. Agora, então, como o senhor disse no início, estão chegando as mídias aqui no cartório eleitoral. Aqui nós já recebemos as mídias do município de Iborá, também já estão chegando algumas das mídias dos principais colégios aqui de Paraguaçu. Oscar Bressani e Lutécia também já estão em trânsito, tudo vindo com escolta da Polícia Militar. E aqui rapidamente a gente já vai dar início a essa apuração, contabilização desses dados para transmissão para o TSE. Como que é feito, doutor, esse processo agora aqui? Existe uma junta, é importante explicar para a população que não há qualquer tipo de tratamento manual, ou seja, não há trabalho humano na contabilização desses votos que haviam na urna. Cada urna, ao se encerrar a votação, ela emite um boletim de urna, que inclusive fica disponível à população, que pode verificar cada votação de cada uma das urnas, tá? Esses dados vêm aqui para o cartório eleitoral. A nossa junta, se for possível ver, ela compila esses dados são passados para o computador de uma maneira bastante simples, só para a população entender. Depois de compilado, eles são enviados via um sistema, uma rede interna. Isso não é feito pela internet, por e-mail, não é nada disso. É uma rede de dados interna que transmite esses dados, que vão ser exatamente recebidos, aqueles dados que já estão compilados e podem ser verificados por qualquer um aqui na população. Então, nesses boletins de urna é só fazer conferência, e é exatamente esse boletim de urna, os dados que constam dele, é aqueles que vão ser transferidos para o Tribunal Superior. E é importante a gente ressaltar que nos sites do TRE e do TSE também as pessoas conseguem acompanhar os resultados. É importante que a partir de agora todos já podem acessar os grandes portais de mídia da internet, que são, na verdade, verificam esses dados, mas principalmente o site do TRE São Paulo e do TSE, vocês podem ali em tempo real acompanhando a totalização desses votos. A expectativa é de que o resultado seja finalizado que horário? Nós acreditamos que, se não houver nenhum tipo de intercorrência e tudo correr conforme previsto, aqui por volta das 20 horas a gente já deve ter encerrado os nossos trabalhos por aqui. Sim, e aí a população de todo o Brasil já vai conhecer então quem foram os eleitos, né? A gente espera que não haja nenhuma intercorrência nessa transferência, mas eu acredito que pelo menos os nossos dados aqui do nosso cartório, por volta das 20 horas, a gente já tenha todos os dados compilados. E aí a população, inclusive em tempo real, enquanto a gente está aqui conversando, vocês vão vendo atualizações ali a todo momento, de conforme esses dados vão chegando no tribunal, isso já vai sendo divulgado em tempo real. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. Sou eu que Parabéns agradeço. Por esse trabalho que vem sendo realizado há muitos meses, né, para que essa eleição fosse um sucesso como foi aqui em Paraguaçu e na nossa região. A eleição, eu costumo dizer que ela é feita a muitas mãos, não é só o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, o chefe do cartório. Ela tem uma participação de toda a sociedade local, sociedade civil organizada comparece, contribui com o pessoal de apoio, os mesários, os presidentes de sessões. Então é um processo muito complexo que envolve uma série de preparativos, mas ele só é possível porque há a participação da população local, que inclusive participa ativamente, não só votando, mas também na parte da organização e da fiscalização. É sempre importante a gente ressaltar isso. Isso aí, gente. A gente continua por aqui. Qualquer novidade a gente entra ao vivo novamente para passar as informações para vocês que estão aí acompanhando a gente na TV Paraguaçu, e agradeço mais uma vez a participação. Sou eu que agradeço, uma boa apuração a todos.